Fala galera, nós vamos lá, mais uma aulinha, seguindo no nosso cronograma. Vamos agora falar de distribuição e história de vida. São dois temas, vocês vão ver que a aula vai ser dividida em dois momentos muito fortes, ou seja, primeiro a parte de distribuição, propriamente dito, e depois histórias de vida. História de vida tem muito a ver também com o indivíduo. Vocês vão, nos livros que vocês vão poder ler depois, vocês vão entender um pouco melhor isso. Mas eu prefiro sempre ministrar ela nesse momento do nosso curso, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai discutir, distribuição. Vejam só, com certeza vocês já estão habituados aos nossos três tipos de distribuições que a gente tem na natureza. Aqui vocês estão vendo nitidamente, vocês têm um grupo, ou seja, vocês têm uma reunião de indivíduos, e é importante a gente entender por que algumas espécies pensam em viver, ou pensam não, né? Porque na verdade muitas vezes não é uma decisão pensada, tá? Já é um processo evolutivo. Então quando eu falo pensam é de uma forma bem genérica dentro desse conceito. Mas por que algumas espécies acabam por ter distribuições agregadas, como essas aqui? Outras preferem ter distribuições uniformes, que é o nosso segundo tipo, e outras preferem ter uma distribuição aleatória. Obviamente que para cada uma das espécies que optam, e esse optam entre aspas, por cada tipo de distribuição, existem vantagens e desvantagens ecológicas. Senão, não existiria o processo de seleção ou de escolha por esse tipo de distribuição, tá certo? Então, assim, a nossa primeira distribuição que a gente vai discutir é justamente essa, a distribuição agregada. Para aqueles que ainda não tinham sido apresentados a craca, essa é a craca. Ela é um crustáceo, é como se fosse um crustáceo marinho, como se fosse um camarão, só que céssio. Ela fica parada e aqui vocês têm, isso aqui ele abre para recolher comida. Então isso daqui é a carapaça e aqui você tem a parte que abre e fecha quando você está embaixo d'água. Quando você está embaixo d'água, ou ele está embaixo d'água, isso aqui se abre para que busque comida. Quando você está fora da água, por exemplo, a maré baixou, isso aqui fica fechado para reduzir a evaporação, porque ele precisa de oxigênio da água para respirar. Então ele fecha e tem toda uma série de aparatos que faz com que ele consiga aguentar as horas que fica sem água. Tá? Então esse é um dos tipos de craca. Tem craca de areia, tem craca de várias coisas, tá bem? Bom, a distribuição agregada é o tipo de distribuição mais comum que a gente encontra na natureza. Né? E, teoricamente, você tem isso tanto pela questão das vantagens que ela traz, mas para aquelas espécies sociais, isso é quase que uma obrigatoriedade, né? Nós mesmos gostamos de viver agregados porque nós temos com quem falar, nós temos com quem reproduzir, nós temos com quem nos ajuda a buscar comida. Então, automaticamente, essas são algumas das vantagens da distribuição agregada. Veja, se você... e isso é muito forte na chegada de vocês aqui em Lavras, ou em qualquer lugar. Vocês vão, por exemplo, participar de um congresso em uma cidade desconhecida, a tendência é que todo mundo ande junto. Por quê? Porque
nós ganhamos com informação. Um sabe onde é que tem um restaurante, o outro sabe onde é que tem um hotel, o outro sabe aonde que é o local do congresso. Da mesma forma que em Lavras, vocês sabem onde é que tem o sanduíche mais barato, a cerveja mais gelada, onde é que é a sala de aula. Vantagem de viver agregado, você recebe informação e você se sente protegido. Você está protegido de predadores, de assalto, você está protegido, no caso do ser humano, de perder dinheiro, porque você vai comer no lugar mais barato, vai encontrar a cerveja que você quer. Você tem a vantagem de, se você está em grupo, o esforço gerado para encontrar um parceiro ou uma parceira é muito menor. Você tem que ser melhor do que os outros que estão no grupo. Mas você tem o nosso recurso parceiros próximo. Então você não precisa do Tinder para poder fazer um encontro, não precisa de uma rede social. Você já está agregado com as pessoas que você tem. Quais são as desvantagens desse processo? O próprio processo de competição intraespecífica. Aquelas vantagens aonde você, por exemplo, você está junto, se você está buscando parceiro, você tem que competir com outras pessoas. Se você não estivesse numa distribuição agregada, se você vivesse solitário e encontrasse uma fêmea, é bem provável que a chance de gerar um processo reprodutivo seria muito maior do que numa distribuição agregada onde a escolha se torna muito mais próxima. Pensem numa espécie na natureza. Se você tem 20 machos e 20 fêmeas, a fêmea pode selecionar qual desses 20 machos ela acha que é mais produtivo, que vai gerar uma prole mais forte, que vai ajudar a proteger mais os seus filhotes e assim por diante. Isso é o que ela está buscando. Mas, da mesma forma, para aquele... É aquela faca de dois gumes, né? O fato de você estar ali gera a necessidade de você vencer os outros que estão por perto. E isso vale para a comida, por exemplo, na natureza. Se você está em grupo e você é mais fraco, a chance de você comer primeiro, ou a melhor parte, ou na quantidade que você precisa, é muito menor. A chance de você estar no melhor lugar para dormir, para tomar sol, para se proteger, é menor. Se você está sozinho, no que a gente chama, daí nesse caso, de distribuição uniforme, você pode gerar esse tipo, você pode ocupar o melhor lugar. A distribuição uniforme também é bastante comum na natureza. A gente às vezes não percebe ela, mas ela existe muito. No caso, nós temos dois casos interessantes. No caso, por exemplo, de plantas, de árvores, elas geram muitas vezes o que a gente chama de alelopatia. Como as árvores não conseguem brigar por um território de uma forma agonística, ela pode liberar substâncias que inibem o nascimento de indivíduos da mesma espécie e, às vezes, até o nascimento de indivíduos de outra espécie. Mas aí nós já estamos falando de competição interespecífica. Como aqui nós estamos falando de população ou de pensando em indivíduos da mesma espécie, a alelopatia limita a existência. Então, assim, imagina uma planta, ela precisa de uma determinada área para garantir umidade, recursos, luz. Então, ela libera uma substância que inibe outras de viver ali.
No caso dos animais, isso é muito forte nos animais territorialistas. Pega, por exemplo, os felinos, eles têm uma área muito grande de vida. Quando eles encontram um outro indivíduo dentro da sua área, existe luta, existe comportamento agonístico. Eles não querem que isso aconteça. Né? E aí, de novo, aquela questão seguinte. Bom, a vantagem de você ter uma distribuição uniforme é que o recurso que você encontra é seu. O melhor lugar para dormir é seu, a melhor comida é sua. Se você encontra um parceiro, uma parceira, a chance de você reproduzir é muito maior. Por outro lado, você tem que ter uma grande aptidão para poder viver sozinho. Você tem que conseguir buscar o seu próprio recurso. Você tem que conseguir encontrar o melhor lugar para dormir. Você tem que conseguir encontrar um parceiro. De nada adianta você dizer, não, quando eu encontro um parceiro, uma parceira, eu vou me dar bem. Mas se você nunca encontra, então você não reproduz. Então veja, de novo é a faca de dois gumes nessa história. Não existe resposta certa, tá? Eu nunca vou perguntar para vocês qual distribuição é melhor. Isso não existe. Mas é uma opção evolutiva. De novo, não é uma decisão. É um processo evolutivo que leva as espécies para cada um desses. E, finalmente, o aleatório ou randômico. É uma distribuição. A gente acha que as coisas na natureza acontecem muitas vezes assim, ao acaso. Não é. Esse é o mais raro das distribuições. E muitas vezes esse tipo de distribuição está muito vinculada a momentos dentro da história de vida de cada espécie. Por exemplo, quando acontece uma catástrofe. Você tem, por exemplo, um maremoto ou você tem uma ressaca, realmente assim, algo mais forte que bagunça a vida embaixo do oceano. Naquele momento, se você fizer uma amostragem, provavelmente você tem uma distribuição aleatória de algumas espécies. Por quê? Porque elas perderam o rumo, elas vão vão ter que voltar à sua distribuição original. Isso também acontece quando você tem um processo de dispersão. Você tem vários indivíduos, quando você vê aquela coisa sabe aquelas formigas aladas que saem em algum momento, ela não tem uma distribuição. Ela vai para tudo quanto é lado. A gente encontra aquilo em tudo quanto é lugar. Por quê? Porque ela saiu, pensa em reproduzir, pensa em achar um novo lugar, mas é uma fase onde elas estão dispersando. Esse é o padrão aleatório ou randômico. Tá bem? Deu para entender até aí?